Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu estou preocupado hoje com uma pergunta que diz respeito a um texto da Bíblia. A Bíblia diz assim: remindo o tempo. E a minha pergunta é esta: será que eu estou remindo o tempo? Será que nós estamos remindo o tempo? Como você está gastando o seu tempo? Eu quero aproveitar esta oportunidade para lhes dizer como Paulo gastava o seu tempo. Talvez seja interessante saber o que Paulo fazia. E vamos comparar o que Paulo fazia no seu tempo com o que nós fazemos no nosso tempo. E vamos ver se o nosso tempo está sendo bem aproveitado ou se nós estamos passando o tempo sem aproveitar o tempo. Isto significa sempre perder o tempo. Como Paulo gastava o seu tempo? Eu tenho 8 respostas a essa pergunta. Número 1. Paulo gastava uma grande parte do seu tempo orando. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Mas há vários textos que eu poderia citar. Número 2. Paulo passava uma grande parte do seu tempo pregando. A partir de Atos 9, 20 e 22, 16, 25, Paulo pregou enquanto viveu. Número 3. A terceira parte do tempo de Paulo ele usava intercedendo, suplicando a Deus pelas novas igrejas, pelos crentes, pelos amigos, pelo mundo em geral, pelos perdidos, por todos, enfim. 1 Tessalonicenses 1, verso 2, 1 Timóteo capítulo 10, versículo 1, onde ele exorta que se interceda, mas ele primeiramente deu seu próprio exemplo. Número 4, uma outra parte do seu tempo Paulo usava exortando as crianças, exortando os jovens, exortando homens, exortando mulheres, exortando igrejas, exortando obreiros, e também recomendando os seus obreiros a exortarem. 2 Timóteo 2, 15 e 22, 1 Tessalonicenses 2, 3 e 4 e ainda o versículo 11, e 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Número 5, Paulo usava o seu tempo viajando. Ele fez 3 grandes viagens missionárias. Elas são do nosso conhecimento e nos impressionamos com elas. Talvez ainda não tenhamos aurido o necessário proveito, ainda não tenhamos conseguido exatamente entender a profundidade do significado das 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Leia também Romanos 15 e 20 e Atos 27 e 28. A última viagem que ele fez, a 4ª viagem. Ok. A 6ª parte do tempo de Paulo ele usava escrevendo, mas ele não escrevia fake news, ele não escrevia mensagenzinhas de parabéns para quem aniversariava, meramente isto. Paulo escrevia cartas, escrevia epístolas, escrevia a palavra de Deus que era a ele revelada. Basta lembrar que ele escreveu 13 epístolas. Número 7, a 7ª parte do seu tempo, Paulo passou lutando. Só para você ter uma ideia, leia 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E em último lugar, eu não sei se é aí que nós ficamos um pouco mais distantes de Paulo. Bom, algumas pessoas já fizeram viagens missionárias, algumas pessoas passam um bom tempo orando, etc., mas esse último ponto é realmente impactante. A 8ª parte do seu tempo, Paulo gastou, experimentou, vivenciou sofrendo. Experimentou sofrimentos. Por exemplo, Efésios 6 e 20 é apenas um texto que eu lhe dou. Paulo experimentou açoites, experimentou naufrágios, experimentou apedrejamento, experimentou prisões, experimentou fome, experimentou solidão, etc, etc, etc. Quando você ouve dizer que Paulo foi o maior apóstolo, quando você ouve dizer que não há hoje facilidade de encontrar uma pessoa que se compare a Paulo, quando você lê a respeito de Paulo e as pessoas dizem coisas tão extraordinárias a respeito dele, nunca se esqueça, Paulo foi o grande homem que foi pela sabedoria com que soube usar o seu tempo. A Bíblia diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Deus a todos abençoe, em nome do Senhor Jesus. E por falar em remir o tempo, você pode assinar a Biblioteca Digital e usar parte do seu tempo para estudar, para pesquisar, para meditar, para ler. Já são mais de 1.100 itens postados ali. Imagina como nós teríamos um padrão de vida superior
se aproveitássemos melhor o nosso tempo. Bom, por hoje é só. Deus a todos abençoe no extraordinário, fascinante, inimitável, inigualável nome do Senhor Jesus. Deus a todos abençoe hoje e eternamente. Amém.